E aí, pessoal, timeline tricolor desta quarta-feira traz muitas informações, uma entrevista de Renato Portaluppi, em que ele faz uma revelação. O futuro dele está na mão da torcida. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também de Pavon. Vamos falar de Hernan Crespo, que se demitiu do mundo árabe hoje. E também vamos falar de Walter Kahneman e a nova cirurgia. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, agora mais ágil. Tá precisando daquela grana extra? Tá precisando viajar, pagar uma continha indigesta? Você tem uma solução. FGTS parado, vira dinheiro se você falar com a Mais Ágil. Entre agora na descrição do vídeo, converse com eles através de um link que tem ali na descrição e você vai ter, em menos de 24 horas, o FGTS na sua conta. FGTS parado, com a Mais Ágil, é dinheiro para resolver problema. Gente, timeline tricolor. Agora há pouco saiu uma notícia de que o Grêmio tem um novo executivo da área de marketing. O Grêmio contratou o Leandro Figueiredo, que nos últimos anos esteve no Atlético Mineiro. Confundindo um pouco a linha de busca de novas receitas e também uma ação de marketing efetivamente, como reforço de marca, evolução nesse sentido. Então o Grêmio contrata um novo profissional. O Grêmio tinha o Henrique Guterres, que era muito bom profissional, muito bom, fez um ótimo trabalho no clube, mas partiu para outra área, para outra linha, né? Nós tínhamos aqui relações muito fortes com muito tempo o Beto Carvalho, que também era vinculado afetivamente ao Grêmio, assim como o Henrique, e agora nós temos aí o Leandro Figueiredo numa outra linha, buscando, sobretudo, novas receitas, né? Uma pasta que é muito importante. Assim como é o jurídico, assim como é o futebol, o marketing hoje é fundamental. Então vamos ver o que vai, como vai se movimentar e como isso vai ser colocado. Ainda nessa linha de pequenas informações, o Palmeiras declarando muitas declarações do Palmeiras falando de dar a resposta ao torcedor já no jogo contra o Grêmio, lembrando que o Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians no Clássico, saiu muito incomodado, perdeu muitos gols, é verdade, mas saiu muito incomodado porque ficou longe da equipe do Botafogo. Então precisa dar resposta e pelas informações, pelas entrevistas de hoje, o que a gente está vendo é que existe aí uma mobilização para o jogo de sexta contra o Grêmio. Ainda tivemos o azar de pegar um Palmeiras mordido contra o Grêmio que deve ter basicamente o mesmo time. A informação que surge a partir dos treinamentos é Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson e Reinaldo, Dodi Vijaçante, Edenilson como um tripé de volante, Soteldo, Aravena e Bright White. Esse é o time, lembrando que o Kahneman hoje, no finalzinho da manhã, teve confirmada a cirurgia, uma videoartroscopia no quadril direito para tratamento de uma síndrome que ele sofre, ele que já operou o outro lado, agora tem isso, e ele, obviamente, não joga mais nessa temporada. Então, aquela dúvida, será que o Kahneman volta? Não. O Grêmio hoje, em matéria de zagueiros, o Grêmio tem o Gemerson e o Rodrigo Eli. O Gustavo Martins voltou a treinar, pode ser que faça parte do grupo, porque tanto o Rodrigo Eli como o Gemerson estão pendurados. Então, pode fazer parte do grupo voltando, ele que teve uma lesão muscular. Além dele, Jeromel, que já declarou que vai se aposentar, Rodrigo Caio, que não conseguiu voltar no nível competitivo importante, e o Nato Felipe. Kahneman e Jeromel, a gente já sabia. O Jeromel, sobretudo. Então, mal planejado, mal pensado. Se a gente elogia muito o Brum pelas contratações do Aravena, do Monsalve, do próprio Arezzo, precisamos dizer aqui que o planejamento para algumas situações do grupo foi muito mal feito. Por exemplo, a lateral direita do João Pedro e do Fábio, todos sabiam que o Fábio não tem sequência. E aí a gente pega um João Pedro subtreinado, ou seja, um jogador que tá mal fisicamente, e no lado esquerdo tu traz o Mike, mal pensado. Toda a defesa do Grêmio foi mal pensada. Não é à toa que o Grêmio toma gol de todas as maneiras, né? Mas o Kahneman, então, cirurgia, tendência 5 meses de retorno.
O Kahneman que nos últimos 2 meses jogou 4 jogos. No mês de outubro jogou 1 jogo. Ou seja, se isso já fazia parte da discussão, porque na semana passada o Renato disse que ele não tinha nada. Se foi agora, é uma pena, mas é o que tem também para a gente tratar. Pavon deve desfalcar mais uma vez o time contra o Palmeiras, não trabalhou e também faz parte dessa linha de mistérios do Grêmio, históricos mistérios entre DM, parte física e tal. O Pavon, que o último jogo dele inteiro foi contra o Corinthians na Copa do Brasil, em agosto, mas o Grêmio não fez nenhum tipo de reparo, porque de vez em quando ele tá lá, aparece no grupo, joga um pouquinho, mas esse é o quadro do Pavon. A gente vai falar mais sobre o Pavon também, porque é importante a gente citar isso. Hernan Crespo, aqui importante informação. Hoje surgiu a notícia de que o Hernan Crespo pediu demissão do seu clube lá na Arábia, no mundo árabe, o Al Ain. Obviamente, começaram a especular ontem isso aqui. Fui atrás mais uma vez dessa informação. Não tem nada a ver com o Grêmio Hernan Crespo. Nada a ver. O Crespo, ele tem uma história muito grande na Europa. E a ideia do Crespo, nesse momento, é voltar para a Itália. As filhas dele são italianas. Ele tem toda a força que ele tem com o Parma. Não se sabe, não consegui descobrir o clube que ele quer. Mas a tendência não, o projeto dele é Itália. Não é o Brasil. Eu falei hoje sobre o valor que ele custa, quanto é um jogador desse porte, mas não é isso. Não é isso. O projeto dele é estar na Europa no próximo ano. Principalmente na Itália, em razão de toda essa história. Não se surpreenda se não for o próprio Parma, que é o local onde é a sede do Crespo no mundo. Apesar dele ser argentino, ele virou um cidadão europeu, né? Ele virou um cidadão europeu. Então, se especulou, porque está se especulando. Fortemente está se especulando, e isso é algo que, de alguma maneira, a gente precisa também parar para ver, para não estar... Tem algumas informações, se a gente for colocar todo mundo que é especulado no mercado do Grêmio, nós teríamos hoje uns 18 treinadores. É claro que eu estou fazendo aqui uma figura, mas no mínimo 6 ou 7. E o Grêmio teria também uns 29 contratados jogadores. Novos, assim. E nenhum abaixo de 1 milhão. Então, convenhamos, né? Renato Portaluppi concedeu uma entrevista para a GZH, exclusiva para a GZH, e deu algumas informações. Mas tem uma coisa que o Renato colocou aqui, que eu acho que merece muito a nossa avaliação e análise. O Renato falou em ouvir a torcida para decidir sobre a permanência no Grêmio. Disse que está em cima do muro. Entrevista 0 hora. O técnico explicou que, como sempre, vai pensar isso pós-campeonato. E disse a seguinte frase: hoje, meu sexto sentido diz que estou em cima do muro. Fiquei muito triste quando soube que a torcida me vaiou. Vaiaram no início da partida, né? Entendo o torcedor. Perdemos o Grenal e caímos na Copa do Brasil e da Libertadores. O Renato tem culpa? Tem. Mato essa no peito. O torcedor quer sempre ganhar. E eu entendo. Mas o torcedor precisa entender os motivos também. Quando fizermos os pontos necessários, vou sentar com o Guerra. Ou seja, fazendo os pontos do rebaixamento, ele vai sentar com o presidente. Para me despedir ou sentar com ele e perguntar o que ele pensa. Mas vou sentir o ambiente externo. O torcedor é que vai me dar a resposta. E está aqui a discussão. Se criou, através de uma frase do Renato, a enquete. Renato coloca no torcedor a pergunta: eu fico ou não?
Essa, para mim, é uma das grandes e primeiras grandes informações saídas nesse turbilhão de especulações. Renato fica ou não pela palavra do torcedor, que, segundo ele, foi tocado, ou ele se sentiu tocado pela vaia. Que, é preciso dizer, eu estava no estádio, não foi uníssono, foi dividida. Teve muita vaia, sim, mas teve também aplausos no mesmo momento. Então, para mim, está aqui a grande discussão. Renato propõe uma enquete, entre aspas, obviamente. O torcedor quer ou não quer? Forte, né? César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.